Pessoal, tem uma pergunta que constantemente eu recebo, tanto no YouTube quanto pessoalmente. As pessoas me perguntam por que eu construo tantas casas para vender e nenhuma dessas casas eu utilizo para alugar. Primeiramente, já adiantando para vocês, quando a gente vai construir uma casa para alugar, é aquele momento que a gente já tem uma renda muito interessante, a gente já não quer mais dor de cabeça, a gente quer viver de renda passiva e muitas vezes as pessoas vão fazer isso, vão comprar um imóvel, vão colocar para alugar, porque ela vai ganhar com o aluguel e ela vai ganhar com a valorização daquele imóvel, ela não tem pressa. Porém, quando a gente é novo, a gente ainda está querendo construir patrimônio, a gente precisa construir patrimônio para depois investir esse valor, a gente precisa ter formas mais rápidas de construir esse patrimônio. E a incorporação imobiliária, ao meu ver, é uma das melhores formas. Eu vou mostrar hoje aqui para vocês duas contas. Um ciclo que a gente pode fazer de 5 anos com imóvel para aluguel e um ciclo também de 5 anos construindo casas para vender. Mas lembrando, pessoal, o Brasil é gigantesco, os valores mudam demais de um estado para o outro, de uma cidade para outra. Teve um vídeo esses dias que eu fiz de uma casa que eu construí para vender e eu mostrei lá o valor do lote, que não lembro, era de 100, 150 mil, alguma coisa assim. E teve gente que comentou no vídeo brigando, dizendo que eu era mentiroso, que aquilo não existia, que no Brasil não tem lote naquela faixa de preço de 100, 150 mil, que todos os lotes hoje em dia são 400, 500 mil reais. E já teve gente comentando embaixo desse comentário dizendo que eu estava dizendo mentira porque os lotes na cidade dela, super bem localizados, ela consegue encontrar por 50, por 60 mil reais. Galera, o Brasil é um país de tamanho continental. Se você for construir no Acre, se você for construir no Rio Grande do Sul, os cenários vão ser totalmente diferentes. Eu construo no Maranhão, um caminhão de brita aqui custa quase 3 mil reais, 2.900 mais ou menos. Eu construo em Fortaleza e o caminhão de brita custa 1.200, 1.300 reais. Os dois estados estão no Nordeste, a 1.000 quilômetros de distância um do outro. Agora você imagina no Brasil, a variação de preços que vai ter. Então, pessoal, a conta aqui é da forma mais simples possível, só com os grandes números. Não vou entrar no detalhe do detalhe, naquele momento assim, se você alugar uma casa que tem os móveis do Império Africano, aí a casa você vai conseguir alugar por tantos por cento ao mês. Não, pessoal, vamos pegar a média nacional. Joga aí no Google, joga no ChatGPT, você vai ver que os números que a gente está considerando aqui são números bem realistas. Então vamos lá. No nosso cenário, a gente está considerando tanto para construir para vender quanto para aluguel. Pessoal, construir para vender está embaixo desse quadrado azul. Não tive tempo aqui de fazer uma planilha super bonita, estruturada, então tampei com um quadrado azul e depois eu vou mudando ele de lugar para a gente ir vendo os números que estão aqui embaixo. Primeiramente, a gente vai ver aqui o cenário de construir uma casa e viver de aluguel, construir ou comprar uma casa já pronta e colocar para aluguel, né? Nesse cenário que a gente está desenhando, é uma casa de 300 mil, tanto para aluguel quanto para construir casa para vender. Vamos lá, uma casa de 300 mil para alugar, a média no Brasil hoje, para aluguel residencial, é de 0,5% ao mês. Alguns anos atrás eu estava morando em uma cidade que era menos do que isso, a gente conseguia imóvel bem mais barato do que 0,5%, e a cidade que eu estou atualmente é mais caro do que 0,5%. Então, novamente, a média nacional, pessoal, de aluguel residencial é de 0,5%. Vamos lá, uma casa de 300 mil reais, se eu ganho 0,5% ao mês, eu estou ganhando R$ 1.500 por mês. Porém, esses R$ 1.500 eu vou ter que pagar imposto de renda sobre ele. Não vou entrar aqui no detalhe também de IPTU, de condomínio, daquilo tudo, pessoal, porque vai depender muito de contrato para contrato. Tem contrato que é o dono do imóvel que paga, tem contrato que é quem está alocando que paga. Vamos considerar aqui só os números básicos. Imposto de renda, 27,5%. Se a pessoa já tem um imóvel de 300 mil para alugar e provavelmente ele já tem uma outra casa que ele está morando, então uma pessoa dessa deve estar recebendo alguma renda aí que ela teria que ser tributada em torno de 27,5%. Então ela teria que pagar R$ 412,50 por mês de imposto de renda, restando para ela líquido R$ 1.087,50 por mês. Vamos considerar também, coloquei aqui, que esse imóvel está tendo um reajuste, ele está valorizando 10% ao ano. Se vocês puxarem a média de GPM, de IPCA, de inflação, de tudo do Brasil, pessoal, vocês vão ver que um imóvel no Brasil não está, nos últimos 10, 15 anos, ele não está valorizando essa média de 10% ao ano, tá? Eu estou sendo aqui bem otimista considerando esses 10%. Na pandemia eu sei que foi mais do que isso, mas o normal do Brasil não é ser mais do que isso. Outra consideração que eu estou colocando aqui, para chegar nesses 10.085 no ano, eu estou fazendo 10 vezes esse aluguel e não 12 vezes. Por que eu estou considerando 10 vezes? Aqui a gente já está considerando que a gente vai ter que pagar para a imobiliária, que está ajudando a gente com a alocação desse imóvel, a gente vai ter que pagar o primeiro aluguel para eles, e a gente também tem várias taxas de manutenção. Se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver que o que sobra mesmo líquido ali para o locador é em torno de 10 aluguéis ao ano. Então, nesse primeiro ano, essa pessoa teria conseguido lucrar na faixa de R$ 10.800.
No segundo ano, 11.900. Por quê? Porque esse imóvel valorizou 10%, vamos dizer que o aluguel acompanhou, então 11.900. E novamente eu estou considerando aqui 10 aluguéis ao ano, porque a gente sabe que às vezes acontece de você achar um excelente locador que vai ficar aí vários anos com aquele imóvel, mas tem gente que aluga também que fica um mês com um mês com outro, um mês com outro, não tem lucro nenhum, só tem dor de cabeça. Então, na média, vamos dizer que a pessoa fique um ano aí com esse imóvel e todo ano você tem que fazer essa renovação. Então, todo ano a gente está considerando uma média de 10 locações. No segundo ano, 11 mil. No terceiro ano, 13 mil, 14 mil, 15 mil. No final do ciclo dos 5 anos, essa pessoa recebeu 66 mil reais líquidos de aluguel. Porém, esse imóvel está valorizando. E se você deu 300 mil reais no imóvel no primeiro ano, no final do primeiro ano ele está valendo 330 mil. No segundo ano, 363, assim por diante. No final do ciclo de 5 anos, ele valorizou 183 mil. Ele saiu de 300 mil para 483 mil. Então, no final desse ciclo de 5 anos, você teve o lucro de 66 mil reais com o aluguel e você teve o lucro de 183 mil com a valorização do imóvel, chegando no total de aproximadamente 250 mil reais de lucro alugando esse imóvel que você comprou por 300 mil reais. Aproximadamente 50 mil reais por ano. É bom ou não é bom? Não sei, depende da sua realidade. Vamos entender um pouco como que seria eu utilizando esse mesmo dinheiro aqui, esses mesmos 300 mil reais para construir imóveis para venda. Primeira informação que eu trago aqui para vocês. Quem acompanha o nosso canal já está cansado de ver. Margem de lucro. Varia de 40% a 60% imóveis de médio a alto padrão. Baixo padrão é um pouco menos do que isso, 15%, 20%, porém são ciclos muito mais rápidos, são feitos em menos de um ano, vendido a menos de um ano e a pessoa ganha na quantidade. Vamos considerar aqui o imóvel que a gente mais conversa no nosso canal, tá? O assunto do nosso canal, médio e alto padrão. Então varia de 40% a 60%, estamos sendo aqui conservadores, 50%. Vamos considerar aqui no meio. Depois eu vou mostrar para vocês, a gente consegue até muito mais do que isso, mas vamos considerar aqui para esse exemplo 50%. Então vamos lá. Deixa eu pegar até aqui, até o primeiro ano, pronto. Valor de venda. Se a gente comprou o imóvel por 300 mil, a gente construiu, na verdade, esse imóvel por 300 mil, teve 50% de lucro e a venda desse imóvel a gente teve uma venda bruta aqui de 450 mil reais. Sobre o valor da venda, a gente tem que pagar 5% de corretagem para o corretor. Muitas vendas a gente faz sem ter o corretor, então a gente não tem que pagar esses 22.500, fica tudo para a gente. Porém, vamos considerar o cenário assim mais conservador possível, que a gente fez a venda através de um corretor, a gente pagou essa taxa de corretagem para eles e sobrou para a gente, restou aqui 427.500. A diferença de 300 mil para 427 mil é o meu ganho de capital. Sobre esse ganho de capital, eu tenho que pagar 15% de imposto de renda. Vai dar R$ 19.125. Sobrando para a gente, restando aqui, 408.375. Então, 408 mil menos 300 mil, o nosso lucro líquido foi de R$ 108.375. Quem acompanha o nosso canal também sabe que a gente consegue lucros muito maiores do que esse nas nossas incorporações, mas estamos sendo aqui novamente bem conservadores para a galera que não é acostumada com esse tipo de investimento. Então a gente teve um lucro de 108 mil, que equivale a 36% de 300 mil reais. Se a gente repete esse ciclo 5 vezes, mantendo a nossa margem de lucro líquida aqui de 36%, a gente de 408 mil vai para 555, 756, enfim, no ciclo aqui de 5 anos, R$ 1.402.000. A gente desconta os nossos 300 mil reais que a gente teve de investimento inicial, o nosso lucro líquido no final, construindo imóveis para venda no final do ciclo de 5 anos, R$ 1.102.000. Lógico que vai ter gente falando que eu esqueci de considerar alguma coisa aqui no aluguel, ou esqueci de considerar alguma coisa aqui na incorporação. Pessoal, são os números macros, os maiores números. A gente consegue ver aqui que a diferença ficou muito grande. E lembrando, para quem aqui é acostumado a acompanhar o nosso canal, estou até fazendo aqui uns vídeos agora para o nosso mini curso que vai ser lançado no final desse mês, com todos os gráficos, todas as informações. O estudo de caso que a gente está fazendo aqui, junto com o banco, fazendo alavancagem com o banco, com o investidor, a gente teve nesse cenário aqui, que investir capital próprio nosso, R$ 806 mil para ter um lucro nessa incorporação de R$ 652 mil, 80% de lucro. Esse lucro foi dividido para o investidor, R$ 406 mil, para o incorporador, R$ 245 mil. Esse investidor, ele teve uma média aqui de retorno, um ROI, sobre o retorno sobre o seu capital investido, de quase 6% ao mês. Se você fizer a conta aqui, você vai achar que não fecha, mas fecha, pessoal, por causa disso daqui. Quando você vai investir
em construção de imóveis para venda, esses 806 mil que eu estou falando aqui, você não coloca no mês 1 e lá no mês 18, que a gente está considerando o cenário provável aqui de 18 meses, não é no mês 18 que você vai retirar o seu lucro todo. Você vai no primeiro mês colocar aqui uma parte, depois não coloca nada, mais uma parte, você vai aportando esse valor aos poucos. Então, quando você faz aqui o seu cálculo de juros compostos, o retorno que esse investidor está tirando é de praticamente 6% ao mês. Mas para aquelas pessoas que só querem entender um pouco mais sobre o mercado imobiliário, querem saber sobre os valores, o lucro, a margem de lucro, o ROI, o retorno que a gente pode ter sobre esses investimentos, tem vários vídeos aqui no nosso canal. Toda semana a gente está disponibilizando mais conteúdos. Continua acompanhando a gente. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo que eu vou ter o prazer de te responder e nos siga para mais vídeos como esse.